Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Amanda Ferreira. Hoje nós vamos dar início às nossas aulas de redação. Nessas aulas nós vamos se debruçar sobre o gênero romance de aventura. É um gênero muito interessante, muitas informações que nós vamos aprender sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos desmistificar que romances são histórias sobre casais. Nós temos esse romance, que é o romance romântico, mas nós temos também outros tipos de romance, como o de aventura, tá certo? Em sua tipologia, o tipo de texto que o romance faz parte é a narrativa, que é a contação, é o contar de uma história, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o gênero romance, mas nessa primeira aula nós vamos dar atenção, preferência à narrativa. O que é uma narração? Se o romance faz parte da narração, eu preciso saber, conhecer o que é uma narração, tá certo? Então vamos lá. A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito, ok? Então, elementos da narrativa. Para um texto ser considerado narrativo, ele precisa possuir alguns elementos. Quais são esses elementos? O texto ele precisa ter narrador, precisa ter enredo, precisa possuir personagens, espaço e tempo. Então, na ausência de algum desses elementos, o texto ele não é narrativo, tá bom? Então, sempre ao elaborar um texto, você precisa se atentar se você não esqueceu, se todos esses elementos estão presentes dentro do seu texto. Então, vamos iniciar pelo elemento enredo. O enredo, pessoal, é o encadeamento de ações executadas ou a executar pelas personagens numa ficção, a fim de criar sentido ou emoção no espectador. Então, o enredo, pessoal, é as ações que essa personagem vai fazer. É como se fosse a temática. O que é essa história? O que essa personagem vai fazer? O que ela está fazendo ou ainda vai fazer? Tá bom? É o que torna a história bem interessante, tá bom? O tempo. O tempo, pessoal, aqui dentro dessa temática de narrativa, não é presente, passado e futuro. Nós compreendemos o tempo dentro da narração de outra maneira. Nós temos o tempo cronológico e nós temos o tempo psicológico. O tempo cronológico é como você organiza os fatos dentro do seu texto. Início, o meio do texto e o final. Como é que você coloca as ações das personagens dentro desse texto? Então, eu vou percebendo qual é o tempo de acordo com a organização das ações que você colocou. Esse é o tempo cronológico. O tempo psicológico ele é subjetivo, vivido ou sentido pela personagem, que flui em consonância com seu estado de espírito. Como assim, Amanda? Gente, o tempo psicológico ele é caracterizado pela forma como cada personagem percebe o tempo. Por exemplo, uma personagem pode achar, pode perceber que uma determinada ação demorou anos, durou anos. Na verdade, foi só minutos. Então, isso é um tempo psicológico. É o tempo que cada personagem se percebe dentro da história, ok? É diferente do tempo cronológico, que é o tempo para todos. O tempo psicológico ele é individual, depende do personagem, tá bom? De como ele percebe esse tempo, de como ele percebeu essa ação dentro do texto. Os personagens, né? Muito importante, elemento muito importante dentro da narrativa. O que é personagens?
Aqui se entende personagem não como pessoas, seres humanos. Um animal pode ser personagem, a morte pode ser personagem, uma cidade decadente ou uma caneta caindo podem ser personagens, desde que estejam no espaço e praticando uma ação ainda que involuntária, tá bom? Então a gente tem vários tipos de personagem, não é obrigatório ser só seres humanos, tá certo? Eu posso ter um animal, um objeto, uma cidade, tá bom? Depende de acordo sempre com o enredo, de como vai ser a história. Os personagens, eles são divididos em alguns grupos. Quais são esses grupos? Primeiro, eu tenho o protagonista. Quem é esse protagonista? O protagonista, ele é o personagem principal da história. Ele é o herói. É o personagem mais importante da obra, no qual a história gira em torno dele. Geralmente é o herói. Em alguns casos pode existir mais de um, tá bom? Em algumas histórias eu tenho 2 protagonistas, mas a maioria é só um, tá bom? Exemplo, no anime Dragon Ball, o protagonista é o Goku. Acho que alguns conhecem, né, esse anime. É o coprotagonista. Lembrando, pessoal, que esse coprotagonista, ele só existe quando a história tem 2 protagonistas, tem 2 personagens que eles são essenciais, que eles são muito importantes para essa história. É o personagem de segunda maior importância. Geralmente a pessoa que ajuda o herói, em alguns casos pode existir mais de um. Personagem coadjuvante ou secundária. Assume um papel de menor relevo que o protagonista, sendo ainda importante para o desenrolar da ação. Então, a personagem secundária, pessoal, é aquela personagem que a história não gira em torno dela, das ações que ela faz. Mas, para a história acontecer, precisa ter esta personagem dentro do enredo. Senão, vai ficar uma história mal elaborada, mal concluída, tá bom? Exemplo, na série Harry Potter, a gente pode entender como personagens secundárias o Ronald e a Hermione. O personagem principal é o Harry Potter, todas as ações giram em torno dele, porém, personagens secundárias ajudam a realizar as ações. Eles são tão importantes quanto, tá bom? Personagem antagonista. É o personagem que rivaliza o protagonista. Quase sempre batalha com o mesmo no final da história. Geralmente é o vilão e em alguns casos pode existir mais de um. No entanto, o antagonista não precisa ser necessariamente uma pessoa, podendo ser um objeto, um animal ou um fato que dificulte os objetivos do protagonista, como a situação financeira dos mesmos, problemas culturais e sociais, deficiências físicas e psicológicas. Aí um exemplo da mesma série, Harry Potter, o antagonista, que é aquela pessoa que ela vai atrapalhar o protagonista, é o Lord Voldemort. Acredito que também alguns já tenham assistido esta série, ou mesmo algum filme. Conhecem, né? O espaço. O espaço, o ambiente físico, é o espaço real que serve de cenário à ação onde as personagens se movem. Então, pessoal, o espaço é o cenário, essas ações que essa personagem ela vai fazer. Onde vai acontecer? Vai ser dentro de uma casa, vai ser numa floresta, vai ser num sítio. Então, onde é que essa ação vai acontecer? É um elemento muito importante, tá bom? O narrador, também outro elemento bastante importante. O narrador é a entidade que conta a história. É uma das 3 entidades em uma história, sendo as outras o autor, que é aquele que produziu o texto, e o leitor, o espectador, que é o que está lendo. O leitor e o autor habitam em um mundo real, já o narrador, não, né? Um exemplo, na obra Sherlock Holmes, nós temos o Dr. Watson, ele é o narrador,
porque no livro ele que conta todas as aventuras, todas as peripécias que o Sherlock Holmes faz. O foco narrativo. O foco narrativo, pessoal, é como a história vai ser contada. Então, o foco narrativo vai depender do tipo de narrador que eu vou possuir, tá certo? Eu tenho vários tipos de narrador e, de acordo com o tipo de narrador, eu vou saber qual é o foco narrativo. Então, o narrador de qualquer obra tem certas características e limitações que definem como o autor vai contar a história. É importante notar que o narrador só pode contar as coisas que experimentou, os cheiros que sentiu, as paisagens que viu ou histórias que ouviu. Então, eu posso ter o narrador onisciente. Que narrador é esse? É um narrador que tudo sabe, tudo vê. Normalmente usado na literatura pela facilidade de narrar os sentimentos e pensamentos das personagens. Conta a história em terceira pessoa, às vezes permite certas intromissões quando narrando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Sabe o que se passa no íntimo das personagens, conhece as emoções e pensamentos. Então, gente, o narrador onisciente, ele não participa da história. Ele conhece os personagens, ele sabe tudo, mas ele não participa, tá bom? É muito importante que fique claro isso. Nós temos também o narrador personagem. Qual a característica dele? Tudo sabe a seu respeito, mas não em relação às personagens que o cercam. Nem pode ver o contexto com tanta clareza. Pode narrar uma história em que é protagonista. Ou seja, geralmente as histórias onde eu tenho um narrador personagem, que é aquele que participa, ele é o protagonista da história. Conta na primeira pessoa a história que participa também com o personagem. Então, vão ser histórias naquelas que o personagem está contando uma história que aconteceu com ele, na vida dele. E também nós temos o narrador observador. Ele também possui outro nome, que é o narrador câmera ou narrador testemunha, mas estão se referindo ao mesmo narrador. Limita-se a contar uma história sem entrar no cérebro ou coração das personagens. Conta a história do lado de fora, na terceira pessoa. Sem participar das ações, ele conhece todos os fatos. E por não participar deles, narra com certa neutralidade, apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. Não tem conhecimento íntimo dos personagens nem das ações. Então, pessoal, nós vamos finalizar com esse narrador, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar no Class que a gente esclarece, seja sobre narrador, seja sobre o romance de aventura ou qualquer parte da aula. Estou disponível lá no Class para a gente poder solucionar todas as dúvidas, tá certo? Pois foi isso, um prazer participar com vocês da aula de hoje.